Um bom dia. Seja bem-vindo para mais uma devocional na Palavra de Deus. Essa devocional é para poder te inspirar, te ensinar, de ter a Palavra de Deus dentro de você e viver o seu dia diferente. Seu dia totalmente profético, baseado no entendimento e na inspiração da Palavra de Deus no teu espírito. Então eu queria que você ficasse bastante atento, porque aqui vai ter direção, vai ter uma mensagem bíblica onde o fluir do Espírito Santo vai inserir dentro de você. A mentalidade ela vai abrir, sua visão vai abrir, o teu espírito vai mudar, o seu comportamento vai mudar, a sua forma de decidir as coisas vão ser transformadas também através da devocional, através da meditação da palavra de Deus. Nós vamos ler e vamos meditar. Vamos parar por alguns segundos, fazer reflexões e perguntas para o texto, para que isso transforme o nosso interior, para isso que mude a nossa mentalidade, que haja uma prosperidade espiritual nas nossas vidas. Sabemos que em João 4,23 diz que somos espírito. Então, se Deus é espírito, somos espírito. Então, nós precisamos entender de forma espiritualmente falando o que é que Deus tem para mim e para você. E nada melhor do que meditar na palavra de Deus. Nada melhor do que viver baseado na inspiração divina, não nos nossos achismos, na filosofia humana. Não, a gente tem que se concentrar no que a palavra fala, no que a palavra ressoa no nosso interior. Enquanto eu vou estar falando da palavra de Deus aqui neste lugar, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo ele vai revelar dentro de você. Enquanto cada palavra ministrada através das Sagradas Escrituras, que eu estou com ela na minha mão, inclusive, já pegue ela aí. Quando você abrir o vídeo, já sabe que você tem que estar com a Bíblia na mão. Este canal, ele foi feito para que você tenha acesso à palavra de Deus. E eu quero fazer você olhar para a palavra através quando eu ministrar, quando eu estiver lendo, quando eu estiver ministrando nela, eu quero que você esteja com seus olhos inseridos no que está escrito. E aquilo que está escrito vai mover o Espírito Santo dentro de você, te trazendo entendimento, trazendo sabedoria para o seu dia. Nada melhor do que você ser conduzido por uma inspiração divina. Eu sei que existem infinitos problemas para nós resolvermos, enfrentarmos, Claro que eu sei, vivo isso diariamente, mas nenhuma delas eu conseguiria passar se eu não tiver inserido na palavra de Deus. Se eu não tiver verdadeiramente voltado para a palavra de Deus, dificilmente eu conseguiria resistir às tempestades, às dificuldades, necessidades, se nós não tivermos envolvido nela. Por isso que eu quero te convidar, eu quero te desafiar a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de João, lá no Novo Testamento, no capítulo 1. Ontem eu parei no versículo 14 do capítulo 1. Hoje nós vamos falar no versículo 15 ao 18. Só 4 capítulos, 15, 16, 17, 18. Quase 4 versículos, quer dizer. Só vou falar de 4 versículos. Aqui o texto diz o testemunho de João Batista. Vamos lá? Pegou sua Bíblia? Então vem comigo. No versículo 15 do capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama. João está dando testemunho a respeito de Jesus Cristo. E ele exclama dizendo assim: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. João Batista está dizendo assim: este é aquele que eu tenho falado. Esse é aquele que já existia, antes de eu falar ele já existia. João Batista está dando esse testemunho. É este de quem eu falo. Ele é a primazia, ele é o primeiro, ele é o início de tudo. Ele tem que ser o início de tudo. Jesus tem que ser o início de tudo em nossas histórias.
em nossas vidas, para cada decisão, para cada comportamento, para cada ideologia. Ele tem que ser a primazia de tudo. Ele tem que ser o foco, ele tem que ser o centro de tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente anseia. Ele tem que ser o meio. Os nossos olhos têm que estar nele. Temos que pensar nele, desejar estar com ele, ser conduzido pelo pensamento dele. Como diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Então temos que pensar como Jesus pensa, através das Sagradas Escrituras. Se prepare para ser transformado neste canal. Se prepare para mudar a sua mentalidade de uma forma exponencial. O que você pensava até agora, Deus vai começar a transformar através da meditação da palavra de Deus. Isso aqui é um princípio milenar. Isso que eu estou fazendo aqui diariamente é algo rico, pelas quais muitos não estão querendo, estão ignorando. Talvez está buscando caminhos onde o homem está falando. Muitos são os enganos que estão acontecendo na face da terra, principalmente aqui na internet. Mas só tem uma coisa que transforma, só tem uma coisa que muda o cenário. É a palavra de Deus, é o poder de Deus. Vamos continuar. Versículo 16 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João está dizendo assim, olha que coisa perfeita. Porque todos nós temos recebido da plenitude de Jesus. Porque todos nós temos recebido a graça de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. João Batista está dizendo, tudo que eu tenho, tudo que eu vivo, tudo que eu sou, eu tenho recebido dele, veio através dele, por meio dele, e para ele retorna todas as coisas. Isso é poderoso, isso é uma chave na sua vida que vai transformar o seu dia de hoje. Ele continua dizendo assim, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. João Batista está dizendo, tudo que o homem recebeu lá no Antigo Testamento, ele recebeu pelo intermédio de Moisés. Moisés subiu um monte para ter com Deus e Deus escreveu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então, ele está dizendo, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que é graça? Graça é um favor que a gente não tem merecimento. Por mais que você tente fazer tudo para o melhor, você não chega à plenitude sem a graça. E a graça foi Deus entregando o seu único filho naquela cruz. Que a gente receba esse favor, o perdão dos nossos pecados, a entrada da grande Jerusalém ou da cidade celestial ou da vida eterna. Quando ele diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, a gente não teve intermediador de homens. Não foi qualquer homem, foi um ser divino, mas ser humano, enviado pelo próprio Deus. Foi Deus que provocou a solução dos nossos problemas, da nossa queda, da nossa inspiração carnal, que tenta fugir dos planos de Deus diariamente. Mas aqui, o apóstolo João, ele escreve dizendo que João Batista está dizendo que nós recebemos a plenitude da graça sobre graça, e isso foi através de Jesus Cristo. Já a lei foi por intermédio de Moisés. No versículo 18 diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem revelou Jesus Cristo foi o Pai, mas ninguém viu a Deus, o Pai. Ninguém viu. E quem revelou o seu Filho foi o próprio Deus, o Pai. Mas teve pessoas que viram Jesus Cristo na época que Jesus veio à Terra. A Bíblia diz que
o Pai não se mostrou para ninguém. Eu quero dizer uma coisa, a devocional de hoje aqui é que João Batista, ele está dando o seu testemunho dizendo assim, que ele já existia antes de tudo, a primazia ele, não era João Batista, era Jesus Cristo, e que tudo que nós recebemos, a sua plenitude, a sua graça, foi porque Deus revelou a Jesus às nossas vidas. Se você está entendendo o que eu estou te explicando, meditando nessa palavra, foi porque Deus te revelou, foi porque Deus te achou, Deus mostrou para você. Ele está convencendo o seu espírito, pelo Espírito dele, que Jesus Cristo é Ele o ser revelado, é Ele que tem a plenitude, é Ele que tem a verdade, é Ele que enche os nossos corações, é Ele que perdoa as nossas falhas quando ninguém perdoa, é Ele que nos restaura para nos colocar ao seio de Deus, para que possamos ser achados por Ele. Quem faz isso? O próprio Senhor Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, porque Ele enviou o Consolador. Eu quero deixar essa meditação para você no dia de hoje, dizendo para você aqui, verdadeiramente, quem faz todas as coisas em nossas histórias é o Senhor Jesus Cristo. E você precisa crer cada vez mais que isso é real. Isso é um ser profundo, extremo, convencendo o nosso espírito de que se eu tenho saúde hoje, se você tem saúde hoje, foi o Senhor Jesus. Ele nos restaurou. Se nós temos hoje algum tipo de inteligência, alguma estratégia para lidar com os nossos negócios, com o nosso trabalho, com as dificuldades que nós enfrentamos diariamente, quem nos ajuda a todo tempo é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos enche, graça sobre graça. Nós precisamos entender e compreender que sem Ele a gente não pode fazer coisa alguma. A gente precisa entender que, de verdade, este ser nos conduz para mais perto do Pai, porque Ele te criou, Ele te formou, Ele te ama de verdade, Ele tem tanta alegria em ver a sua história. Eu tenho certeza que o coração de Deus está se alegrando em você parar por alguns minutos e ouvir essa meditação na palavra de Deus, que fala dele, engrandece o nome dele, adora o nome dele. Esse momento é de adoração, esse momento é de exaltação a este Deus Todo-Poderoso, quando nós paramos por alguns minutos no início da manhã para podermos ouvir quem Ele é e do que Ele faz dentro de nós. Isso exalta como um cheiro de perfume suave nas narinas do nosso Pai. Eu tenho certeza que nesta manhã, nós juntos aqui meditando na palavra de Deus, tem alegrado o coração de Deus. Então se alegre, porque o seu dia já foi consagrado a Deus por esta palavra. Ele é a primazia de todas as coisas. Lembra de João Batista? Ele existia antes mesmo de João Batista dar esse testemunho. Por quê? Porque ele era a primazia. Ele sempre está acima de todas as coisas. Nós somos apenas criaturas formadas por Deus, para que nós possamos cumprir o plano, o propósito aqui na terra. Eu desejo que o dia de hoje, na sua vida, seja um fluir de alegria, de amor a Cristo. Que Jesus Cristo não saia da sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Adore Ele em tudo que você faz. Louve ao nome do Senhor Jesus Cristo tudo que te acontecer no dia de hoje. Por mais que seja ruim, por mais que seja desastroso os acontecimentos, ainda assim, glorifique a Deus, agradeça a Deus, porque Ele é primazia. Ele sabe de tudo que tem para acontecer no dia de hoje. Não se preocupe com nada, só confie, só adore o nome dEle. Às vezes, ficamos tão pensativos nas coisas que estamos inseridos. Às vezes nós desprendemos energia em coisas que não vão edificar nem a nossa vida e nem vai glorificar o nome de Deus. E o tempo é tão curto nesta terra. O tempo é tão curto para que nós possamos desperdiçar o pouco tempo que nos resta. Jesus está falando conosco nesta manhã. O Espírito Santo está falando comigo nesta manhã.
Dê valor à sua vida. Dê valor às pessoas que te amam, que te cercam. Dê valor a cada detalhe pequeno que você tem vivenciado, porque foi Ele que permitiu. Ele deu a você. Ele forneceu para você. Não desperdice o seu tempo com coisas vãs. Não se distraia. Esteja alimentado naquilo que vai te levar para a eternidade. Deixe um legado aqui na terra. Deixe. Sirva a Deus e sirva as pessoas, porque Deus se agrada de você. Não saia daqui sem deixar o like. E se isso tocou seu coração, compartilha com pessoas que você ama, familiares, com seus irmãos, amigos, colegas de trabalho. Compartilhe os seus status, suas redes sociais, essa devocional. Porque Deus tem me chamado para edificar a sua vida. Deus tem falado completamente que estamos em um mundo cheio de barulhos, cheio de inquietações, distrações, enganos, perturbações, tormentas, desesperos. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa que não está no coração de Deus. E o Senhor mandou que eu abrisse a boca aqui para falar para você. Volte-se para a presença. Volte-se para meditar na palavra de Deus. Se tem poucas forças, vem todo dia, de segunda a sexta, 6:30 da manhã, aqui, neste canal. Vem comigo e você será abençoado. Se você sentir de Deus para me abençoar financeiramente, faz uma oferta pastoral. Está aí nos comentários fixados e também na descrição deste vídeo. Também tem muitos materiais. Estou fazendo muitos materiais. Estou na iminência de publicar um livro físico. Mas tem e-books também aí na descrição. Tem os links. Clique, abençoa a obra e seja abençoado. Eu falo de várias áreas. Eu falo de como emagrecer com propósito. Eu falo da vida dos idosos, o poder que os idosos têm. Eu falo de batalha espiritual. Então, eu falo como você obter uma vida com propósito. Tem um curso completo aí de como viver o seu propósito e ser abençoado. Invista no conhecimento que a sua vida vai ser transformada. Eu quero agradecer por este momento na sua vida e na minha vida, porque eu já tenho certeza que o dia é de bênção. Tenho certeza absoluta que o nosso dia já foi desenhado pelo Senhor e que grandes coisas Deus já está fazendo por nós. Amém? Que Jesus Cristo te abençoe e até amanhã, às 6:30, eu te aguardo aqui para mais uma devocional. Fica na paz.